Atenção, meu Pernambuco. Preso o homem de 36 anos que estava em uma escola estadual aqui de Boa Viagem se masturbando. Nas imagens, a gente consegue perceber parte da ação criminosa, óbvio, desse homem. Um homem que já foi identificado pela polícia. Um trabalho intenso dos policiais e da equipe de investigação aqui da Delegacia de Boa Viagem. Aliás, eu tenho aqui ao meu lado o delegado Alessandro Orico, já para a gente entender, delegado. A primeira parte das investigações, o senhor ficou sabendo, sua equipe ficou sabendo por meio da reportagem, mas a primeira parte, então, das investigações foi justamente analisar as imagens e identificar algum crime. Foi isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Foi através da imprensa, né, mais precisamente do Cidade Alerta, que nós tomamos conhecimento por volta das 18h30 do fato. Não trouxeram até a Delegacia de Boa Viagem, não houve nenhum tipo de boletim de ocorrência ou informação sobre esse crime. Né? Como trata-se de uma ação pública incondicionada, o simples fato de ser publicado ou ser transmitido através da imprensa a questão do crime, a autoridade policial ela tomou conhecimento, que a gente chama notícia crimes de cognição imediata ou informal, né? Então, a partir daí, nós começamos a tentar identificar o autor e analisar inicialmente aquela imagem, que era uma imagem preliminar. Não dava nitidamente para ter a certeza de que realmente ele estava na importunação sexual, no caso específico, se masturbando, e tomamos com o ponto de partida justamente a imagem que foi divulgado e demos início a diligências não só para identificá-lo, mas também para materializar demais itens que comprovasse a prática delituosa. Conseguimos mais imagens, né, gravados por testemunhas, conseguimos localizar essas testemunhas, elas compareceram à Delegacia de Boa Viagem, prestaram declarações, confirmaram realmente que ele estava se masturbando em um local público, uma escola pública onde há crianças e adolescentes no local, né, durante o dia. E a partir daí conseguimos, no final da manhã, localizá-lo. De imediato ele confessou a prática delituosa. Inicialmente ele disse que tinha sido a primeira vez. Posteriormente ele se contradisse dizendo que 2 outras vezes já tinha feito esse ato. E como o crime aconteceu na segunda-feira e hoje é quarta-feira, esse lapso temporal nos impossibilita fazer o flagrante. Abrimos um inquérito por portaria, ele está totalmente concluso para o indiciamento do indivíduo, ele vai ser indiciado, não falta nenhuma peça, temos todos os elementos da materialidade, indícios da autoria, não só indícios, mas a confirmação da autoria. O delegado, e aí vocês conseguiram chegar até esse rapaz, onde exatamente? Ele reside aqui na cidade do Recife. Quando recebeu voz de prisão, qual que foi a reação dele? É porque nesse tipo de casos de importunação sexual, crimes ligados à questão sexual, nós tentamos até muitas vezes delimitar maiores informações, porque familiares não tem nada a ver com isso. Às vezes tem filho, filha, né, esposa, tem uma família, e essa família não é culpada pelo comportamento doentio de uma pessoa como essa. Qual foi a reação dele? Ele agiu naturalmente. Inicialmente, como eu falei, ele se contradisse, disse que tinha problemas de esquizofrenia, de TDAH, mas não justifica esse ato que ele fez. Na tela do Cidade, então, as imagens. Você que é pai, que é mãe e que acompanha a gente agora. Olha só isso. Ele teve a cara de pau, Anderson Molinha. A gente percebe claramente ali que ele está fazendo um movimento bem característico desse ato sexual. E o que chama a atenção é que é a luz do dia, né? Olha só isso. É de chocar de fato. Olha aí, crianças passando, estudantes. A gente percebe aí nas imagens, ó, feitas com celular, que tem inclusive pessoas, né? Adolescentes fardados. Delegado Alessandro Orico e a equipe da Delegacia de Boa Viagem conseguiram chegar até o homem de 36 anos. E aí, delegado, a pergunta que fica é: esse homem já tem passagem pela polícia por outros crimes? Não, ele é réu primário, ele não tem nenhum tipo de antecedente, nem boletim de ocorrência. Nós entramos no nosso sistema para ver se constava alguma coisa, mas como ele
ele relatou que já tinha feito esse tipo de ação outras vezes. Resta saber se vão ter outras supostas vítimas, outras provas que em outros locais ele fez essa prática delituosa. E aí seria um novo inquérito para a gente estar demandando e concluir mais alguns inquéritos e remeter para o judiciário. A gente já chega então ao ponto de, se alguém estiver nos assistindo, reconhecer esse rapaz que vem até a delegacia, né? É importante prestar esclarecimentos. É importante, tanto é que ontem nós só tivemos conhecimento do fato através das imagens divulgadas pela Cidade Alerta. Então, às vezes, essa velocidade de chegar a informação à delegacia de polícia acaba até não nos dando a oportunidade de fazer um flagrante delito, porque esse lapso temporal prejudica, inclusive, na investigação, na identificação do indivíduo, em outros casos, recuperação de objetos que foram furtados ou roubados. Há necessidade que realmente, no momento que for verificado o crime ou a pessoa seja vítima do crime, ela tenha a iniciativa de comparecer a uma delegacia de polícia para tornar público de forma oficial a autoridade policial aquele crime. Vocês viram aí, o próprio delegado confirma, delegado Alessandro Orico. O cara, quando ele aparece no Cidade, ele fica se tremendo, tá? Fica se tremendo em casa. É verdade, o delegado confirmou. Se não fosse o Cidade mostrando essa imagem ontem, tá? Certamente esse cara teria, passado batido. Mas aqui a gente não tem costume de passar a mão na cabeça de ninguém, não, tá? Porta Alexis Silvestre, ele continuou conversando com o delegado. E o delegado explicou, né, a respeito da liberação do suspeito que, mesmo confessando, está mostrando ali as partes íntimas para as estudantes dentro da escola estadual lá em Boa Viagem, tá na rua, foi solto. Já eu vou falar sobre isso, viu? Mas antes, acompanha aí a segunda reportagem na tela do Cidade Abre. Delegado, vamos falar agora sobre as leis desse país, Anderson Bolinha. A gente mostrou aqui que, é óbvio, a gente sempre diz isso, viu, André? A importância do Cidade Alerta, do nosso compromisso social, e foi justamente por conta do trabalho que a TV Guararapes realizou. E aí o delegado Alessandro Orico, comprometido com o trabalho dele, foi então até atrás do rapaz. O serviço de inteligência da delegacia de Boa Viagem não brinca, não está para brincadeira. Aí a pergunta que fica agora, delegado, porque o senhor estava falando justamente sobre o flagrante. Não foi possível prender ele em flagrante. Esse homem, ele foi conduzido para uma audiência de custódia, ele foi liberado. Qual foi o procedimento realizado logo após, então, a prisão, efetivamente, desse rapaz? Na verdade, houve uma condução até a delegacia, onde ele prestou esclarecimento. Até então, a gente não tinha essa noção de um lapso temporal. Pensávamos que o fato teria acontecido na tarde de ontem. Então, dentro da nossa legislação, da abrangência da doutrina e da jurisprudência, daria para fazermos um flagrante, né? Mas como o fato se decorreu, no caso, na segunda-feira, dia 7, esse lapso temporal é extenso e não houve uma perseguição logo após o fato criminoso, né? Então, houve uma interrupção nessa busca para encontrá-lo. Então, não tem como a gente estar fazendo flagrante. A gente trouxe, fez a ouvida dele, houve a condução. Após a ouvida dele, ele foi liberado. Essa pena para importunação sexual, ela tem uma amplitude de 1 a 5 anos, né? Ele, como sendo réu primário, até mesmo se ele fosse preso em flagrante delito, dificilmente ele seria mantido, seria convertido o flagrante em preventiva, vez que ele é réu primário e o juiz da audiência de custódia vai fazer uma análise objetiva da margem de pena, que é de 1 a 5 anos, réu primário, então ele estaria muito próximo a 1 ano. E no nosso sistema, na nossa lei, na nossa legislação, a pessoa cumpre pena a partir de quê? De 1 a 4 anos no sistema aberto, de 4 a 8 no semiaberto e a partir de 8 anos no sistema fechado. Então, o juiz vai vislumbrar que ao final do processo ele vai ficar, se for condenado, vai ficar muito próximo ali a 1 ano, e vai entender que se ele for condenado, ele não vai cumprir pena em regime fechado. Então, não justificaria, nesse momento, ser convertido a prisão, o flagrante, em prisão preventiva.
Delegado Alessandro, obrigado então pelos esclarecimentos. É isso, viu, André? Como o delegado mesmo falou, ele foi conduzido e foi logo liberado por todas as questões burocráticas que o delegado acabou então de explicar aqui pra gente. Eu volto com você.